se você anotou aí esses 3 versículos, vamos pensar e meditar, estudar um pouco sobre eles juntos. Primeiro, Atos 2,42 diz que aqueles convertidos, que foram chamados pelo Senhor, regenerados pelo Espírito, eles tinham marcas na sua vida comum. E as marcas eram, perseveravam, não é nosso encargo falar sobre cada palavra, apenas observe aí, perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Nosso foco aí, nosso destaque aí é comunhão, koinonia. Agora, preste atenção. Essa maneira de traduzir, que consta da revista e atualizada de Almeida, e parece que da corrigida também, é uma das maneiras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, então ele segue, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas há uma outra forma, e eu gostaria de usar essa forma, por causa do valor didático dela e do foco onde nós entraremos, então, a partir de agora e nesses dias. Você poderia traduzir esse verso assim, perfeitamente, exatamente de acordo com o texto original, é claro. Não são inversões do que o Espírito Santo quis dizer. Traduzir dessa forma. E perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Compreendeu? Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos têm apenas uma doutrina. Não há doutrina de Paulo, a doutrina de Pedro, a doutrina de João. Não está incorreto nós usarmos esses termos, porque eles têm ênfases diversas. Mas o foco, a essência do que trata a chamada, vamos colocar entre aspas, doutrina de Paulo, doutrina de Pedro, doutrina de João, é aquela única doutrina descrita no capítulo 4 de Atos, quando é dito assim: os apóstolos não cessavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Se você não conhece esse versículo, acho que seria bom você vê-lo, não apenas citá-lo. Olha esse versículo. Atos capítulo 5, verso 42. Veja qual é a doutrina dos apóstolos. Porque quando lemos essa palavra, o que vem na nossa mente? Talvez um compêndio de teologia sistemática, não é assim? A doutrina dos apóstolos, um calhamaço de ensinamentos, né? Olha o que diz Atos 5,32, preste atenção. Todos os dias, Atos 5,42, perdão, 5,42, o último verso do capítulo 5 de Atos. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Essa é a sua doutrina, seu didaquê. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. A glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que Paulo não faz menos do que dizer que a doutrina, ou o evangelho que ele prega, diz respeito a uma única pessoa e obra que essa pessoa realizou. Por isso ele começa o livro de Romanos falando que o evangelho que ele vai enunciar aí, escrevendo aos Romanos, tão maravilhosa epístola, né? É o evangelho que diz respeito a Cristo. É o evangelho com respeito a Cristo, que veio em carne da descendência de Davi e etc. Romanos 1, capítulo 3, você certamente se lembra, né? Então, o conteúdo da doutrina dos apóstolos é um só. Não é um compêndio de teologia sistemática, mas é a pessoa de Jesus, o Cristo. Que maravilhoso, irmãos. Então, essa é a primeira coisa importante, é para entendermos essa comunhão, sobre o que baseava a comunhão dos nossos irmãos primitivos. Agora, por que então traduzimos como traduzimos? Usando essa outra possibilidade aí. E perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Já falamos sobre a doutrina, qual é a doutrina deles? Não cessavam de ensinar Jesus e de pregar Jesus, o Cristo. Agora, comunhão. Observe essas duas palavras juntas, se você ainda não percebeu. Comunhão dos apóstolos. Você viu o cuidado do Espírito Santo? Por que não é comunhão do apóstolo? Comunhão dos apóstolos. Há uma única comunhão, mas há vários apóstolos.
Então eles perseveravam na doutrina e comunhão, doutrina singular, comunhão singular, mas apóstolos plural. Graças ao Senhor por isso. Essa era a sua koinonia. Então, amados irmãos, desde que a igreja foi estabelecida, nossos olhos são chamados para uma única comunhão, mas um colégio de apóstolos. Daqueles que pela graça de Deus e pela revelação do Espírito Santo, poderiam fazer o quê? Por que eram apóstolos? O que os diferenciava dos outros? O que é um apóstolo? Literalmente, semanticamente, um enviado, você sabe, né? Mas o que é um ministério apostólico? É uma capacidade, pelo Espírito Santo, de lançar fundamentos da casa de Deus. Isso é o ministério apostólico. Fundamentos, né? Trata com os fundamentos, trata com a edificação, trata com consumação, trata com os temas da casa de Deus, em particular lançar fundamentos da casa de Deus, né? Então, doutrina e comunhão, as duas palavras no singular, mas apóstolos no plural.